Boa noite, sejam bem-vindos a mais este vídeo em que abordarei sobre medicina espiritual. O assunto de hoje é sobre o duplo etérico. Quando nós tratarmos sobre medicina tradicional, nós estaremos abordando dessa medicina terrena, onde os médicos então atuam na preservação, na manutenção, no reparo dessa parte orgânica, ou seja, da parte desse corpo, desse veículo físico, que está atuando então aqui no plano terrestre. Quando nós falamos em medicina espiritual, nós estamos falando dessa preservação, dessa manutenção e dessa reparação a nível de duplo etérico e, em alguns casos, em desencarnados durante alguns procedimentos de apometria, por exemplo, a nível de perispírito. Então, como eu disse no início, a abordagem de hoje ela será um pouco mais específica sobre o duplo etérico. Muito bem. Sabemos que essa camada física, é um corpo, é um dos corpos, que no montante com os outros 6 formam então os veículos que revestem o espírito. O duplo etérico, por sua vez, é o segundo corpo, digamos assim, que nos reveste, formado por um fluido, onde somente os seres encarnados o têm. Este duplo etérico nos liga ao corpo físico e ao perispírito por um cordão. No caso da pessoa encarnada, esse cordão que liga o perispírito ao corpo físico é o cordão de prata. Por sua vez, o duplo etérico, então, ele contém uma estrutura, uma forma igual ao nosso corpo, e nele, então, é atribuído células, obviamente, assim como tem no nosso corpo, e também pontos, digamos assim, onde os chakras são temporários. Afinal de contas, quando ocorre o desencarne, esse duplo etérico, ele, digamos que ele se evapora, ele é desconstituído, certo? Então, quando a gente vai fazer um atendimento, uma intervenção, uma cirurgia, como nós estamos acostumados a ouvir em termos de espírito, que é um nome mais comum, na verdade, cirurgias espirituais, nós estamos tratando que parte, que corpo? O duplo etérico. O duplo etérico, então, ele digamos, um filtro, um filtro daquilo que vem pelas descargas energéticas, do lado de lá, vamos assim dizer, como também pode ser acionado algumas coisas do lado de cá, ou seja, do plano terrestre para o plano astral, como do plano astral para o plano terrestre. Essas cirurgias e essas intervenções no duplo etérico, elas podem ocorrer de diversas formas. Então, quando a pessoa está sendo atendida, principalmente com magnetismo, por exemplo, em alguns casos, se faz o afastamento desse duplo etérico do corpo físico para que essas células, então, elas sejam manipuladas energeticamente, assim como, imagine assim, um machucado, um corte, No duplo etérico, quando se faz o magnetismo lidando em determinada parte do corpo, vai o quê? Reparar, então, esse corte, digamos, esse ferimento no duplo etérico, impedindo, então, a passagem e permitindo, então, a recuperação, vou chamar assim, desse tecido, que forma o duplo etérico. É um grande avanço, na verdade, para a medicina, no momento em que se olha o ser como um ser sistêmico, no sentido de que vai muito além do orgânico.
Muitas causas, né, de procura médica, de doenças, por exemplo, não são diagnosticadas no sentido de não ter resultados, não ter um encaminhamento, não aparece, né, em alguns exames clínicos ou laboratoriais realizados, tendo em vista algum pré-diagnóstico, né, que inicia então uma investigação. Fato este se dá porque não está no corpo físico, não há uma alteração, há apenas a sensação dessas vibrações, vamos dizer assim, que está ocorrendo a nível do duplo etérico. É muito importante também entender que o duplo etérico, por ele ter uma capacidade de filtrar, né, de nutrir o corpo físico, ele tem a capacidade de distribuir, né, toda e qualquer fluido para as células do corpo físico. É ele, através desse cordão de prata, por exemplo, que emana a descarga energética que ressentimos no nosso corpo físico. Imagine você se esse duplo etérico, por exemplo, esteja com algum problema, digamos assim, né? Está com um probleminha de saúde, digamos, para a gente entender de uma forma bem didática. Essa avalanche que chegaria ao corpo físico seria capaz de paralisar quando não causar uma morte súbita, né? Casos, por exemplo, que a gente já ouviu também falar sobre ataque epilético, por exemplo, onde acontece um desdobramento, né, durante em alguns casos, né, processos. Imagine tudo isso se isso chegasse ao corpo físico de uma forma consciente, como isso acarretaria, né? Como isso seria. Então, há muito o duplo etérico como uma função de filtrar isso, de controlar isso. Quando se fala que determinados comportamentos, que determinadas atitudes, por exemplo, causam rupturas, né, causam brechas, que brechas são essas? São rasgos, brechas abertas no duplo etérico, que permite a entrada, né, com maior facilidade de toxinas, de parasitas astrais, de larvas astrais, até mesmo algumas questões de uso mesmo de tecnologias, né, de capacetes, de chips, enfim, tá? Então, as intervenções na medicina, quando ocorrem, na medicina espiritual, elas estão devidamente ligadas ao duplo etérico. Quando eu digo que o chakra, ele é temporário, né, e se atua no duplo etérico, é porque é daí do duplo etérico que a gente consegue fazer uma análise, porque cada chakra, né, em seu determinado posicionamento, né, ele acaba se ligando a um conjunto de órgãos. E é esse conjunto de órgãos que funciona organicamente de forma descompassada, ou seja, em desequilíbrio, né, está dando alguma informação, é porque lá no duplo etérico isso também está funcionando dessa forma, está sinalizando. Nosso corpo orgânico é um mata-borrão, então está nos sinalizando que algo não está legal. Então isso é um processo muito interessante, eu poderia dizer inovador. Quando a medicina tradicional, que já iniciou em alguns estados, em algumas universidades, pesquisas, né, a respeito disso, começam a tratar o ser de uma outra forma. E aí é onde abriu principalmente, né, um pouco essa manipulação de energias, né, justamente a partes integrativas, a medicina integrativas, né, como o reiki, como o uso cada vez mais de florais, homeopatias ou outras medicinas aí, que o próprio magnetismo, né,
que acabam então contribuindo de uma forma mais natural para o corpo. Por quê? Porque isso, né, atua diretamente no duplo etérico, costurando, né, digamos assim, fazendo as suturas necessárias no duplo etérico. Claro que essas suturas, né, depende a sua manutenção, assim como na medicina orgânica, de cuidados, né? Se você faz uma cirurgia, por exemplo, você faz uma sutura, né, em um ferimento, você tem o pós, né? Tem os cuidados posteriores a isso para que não ocorra uma infecção, para que não abra, enfim. No plano espiritual não é diferente, entretanto, né, as consequências podem ser muito maiores do que no orgânico. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês a respeito do duplo etérico, né, é que é muito importante alimentar, né, as nossas atitudes e alimentar elas de forma, obviamente, né, baseadas nos ensinamentos de Cristo, e principalmente toda e qualquer intervenção, né, eu diria, para que vocês pudessem acompanhar também os videozinhos sobre a Umbanda, desculpa, né? Mas o nome original dela é a Umbanda, que está indo ao ar nas quintas-feiras, pois ali nós trataremos então de alguns assuntos que complementam isso que eu estou falando. Aí seria um pouco mais de algumas técnicas, né? Como utilizar alguma planta, mas que planta é essa, que hora eu posso colher de acordo com o meu horário planetário. Tudo isso tem uma função, tá? Que agirá essa energia, esse bioplasma diretamente no duplo etérico. Hoje eu gostaria de abordar para vocês um pouquinho sobre isso. Eu sei que foi uma parte rápida, né, geralzona sobre o duplo etérico, mas nós voltaremos a falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos dias, tá bem? Então, desejo que vocês fiquem bem, que vocês assistam os nossos vídeos e que também nos encaminhem os seus questionamentos, as suas contribuições, pois o nosso objetivo é cada vez mais contribuir com uma medicina, né, que vai além desse plano terrestre. Tá bom? Um forte abraço em nome do Grupo Consciência.